Olá, tudo bom? Vim aqui para conversar mais um pouquinho com vocês, transmitir um pouco mais, sobre a palavra, né, que queima em meu coração, aquilo que Deus, né, me tocou e pediu para comunicar a vocês, para que mais pessoas possam ouvirem a palavra, ouvir o que Deus quer falar no coração de vocês também. Eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouco, falar sobre Provérbios, né? Onde o rei Salomão, dos homens mais sábios que já teve aqui nessa terra, tem a nos ensinar, né? Em Provérbios 17, que a gente vai... E no Provérbios, né, 17, eu estive lendo e meditando, e ali eu consegui meditar. Deus tocou em meu coração 3 princípios fundamentais que são compartilhados nesse capítulo de Provérbios por Salomão. Assim, três princípios que eu vou passar aqui para vocês, que eu refleti na palavra, que é mansidão, né? Tá lá no versículo 1, Provérbios 17, versículo 1. Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Ou seja, como é importante esse princípio, né? É um dom do Espírito Santo em nossas vidas. Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. E tem gente que às vezes vai muito atrás de bens, vai atrás de prosperidade de maneira impensada, passando por cima dos princípios e sem se importar se isso vai estar valendo a sua paz, né? Você vai estar buscando essa prosperidade financeira, mas a prosperidade que mais conta, que mais vale, você está deixando de lado, né? Porque você está trazendo com essa busca sua, você está trazendo discórdia. Durante o nosso cotidiano, durante o nosso dia a dia, falhamos, né? E muitas vezes fugimos da mansidão do espírito, da importância da tranquilidade, devido às lutas diárias, né? Ou algo que nos acontece, que nos aconteceu, que nos desestabilizou, às vezes por conta dessa busca aí errada, né? Que a gente passa por cima do preço da nossa paz, né? O preço da nossa paz, acho que é impagável. Nunca devemos, por esse ensinamento, buscar algo que elimine de nós a calmaria, a mansidão, né? Será que você não tem buscado algo de valor, que você pensa que seja de importante valor, mas que tenha custado a sua paz? E aí? Reflita sobre isso. Aquilo que você está buscando em sua vida, tem custado a sua paz? Se tiver custado a sua paz,
Analisa aí, vê se está valendo a pena. Vê se está compensando esse pagamento. Para mim, né, no meu modo de ver, a Juliana, minha esposa, é um porto seguro, né? Ela tem que ser sábia, assim como toda mulher, toda esposa, né? Pois a mulher sábia, ela edifica o lar, né? E a tola destrói. Isso é bíblico também, isso está na palavra também. Então eu não posso buscar nada que eu não veja nela. Não posso buscar nada que ela não acredite, que ela concorde comigo. E olha que eu já fui meio criticado, né, por isso. Acho que acredito assim que várias pessoas também têm leva essa crítica, né? Leva esse título, né, pelas pessoas, essas pessoas que a gente já conhece, né, que eu já falei. Esses falsos amigos, esses amigos, né, na verdade, que o chamado, né, eu já fui criticado, chamado de pau mandado, falando que minha mulher me manda e, pô, eu vou te falar, a mulher que não manda no lar, o cara tá perdido, o cara se enrola. Então sim, a mulher tem que mandar, né, com a sabedoria. Porque o homem é muito, como é que se fala? Ele é muito de ação, de atitude. Ele às vezes não pensa muito para fazer, entendeu? Mas eu nunca me importei com o que os outros pensam, falam, né? Que eles digam. Nunca. Nem na minha época de solteiro. Nem na minha época de solteiro eu não importava com o que os outros pensam. Se eu me importar com o que os outros pensam, falam sobre mim, e se você também fizer isso, importar com o que os outros falam de você, você não vai fazer nada. E às vezes essa necessidade de aprovação que você tem, esperando dos outros falem bem ou mal de você, vão falar. Entendeu? Eu nunca me importei, pois não vale a paz que eu tenho no meu casamento, no meu lar. Uma busca por algo diferente, de que não vale essa busca, né, por algo diferente que custe isso, custe a minha paz. Não vale. Eu não negocio a minha paz. Eu não negocio a paz no meu lar, na minha família. Eu já tenho, né, que controlar a paz dentro do meu lar, né, com meus filhos. Acredito que vocês também têm filho, né, passam por dificuldade, passam por momentos de teste na sua paciência, na sua paz com seus filhos, quando os filhos estão na teimosia. Às vezes já estão numa idade de rebeldia, de autoafirmação, né? Às vezes, dependendo da idade, ele já, né, tem as suas opiniões. E aí você tem que saber controlar, dosar, ter esse autocontrole, né, para saber lidar com eles, saber falar e ensiná-los da melhor maneira, né? Mas eu percebo, na verdade eu percebo em alguns casamentos, relacionamentos, que preferem trocar essa mansidão, essa paz, por coisas que sequer podem ser conquistadas. E as pessoas ainda buscam isso. Às vezes as coisas nem podem ser alcançadas e a pessoa está buscando ali, independente se está custando a sua paz, a paz no seu casamento, a paz na sua família. Né? Na Bíblia, Salomão diz que não vale nem a pena você ter em troca da paz. Não vale você ter essa coisa que você está tanto buscando, não vale a pena. E vejo que tem pessoas que nem sequer têm. E estão numa luta constante para ter isso.
tem roubado a paz. Isso tem roubado a paz deles, dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Alguns homens levantam cedo, né, e são questionados por suas esposas. E algumas mulheres levantam cedo e são questionados pelos seus maridos, né? E assim percebe-se que essas pessoas não sabem dosar a motivação para ter certas iniciativas. Não sei qual é a sua motivação que traz você aqui, né, nesse vídeo. Eu espero que seja Deus, né, que esteja dando a provisão, porque se eu tiver visão, Ele dá a provisão sempre, de levar essa mensagem a você. Mas se a motivação sua é manter a mansidão no seu casamento, você faz muito bem. E faz com sabedoria. Mas se você começar a perceber que existe certo tipo de intriga dentro do seu casamento, pelo fato de você levantar cedo, sei lá, para trabalhar, às vezes seu marido te critica por você estar indo buscar ajudando ele a buscar o pão de cada dia, ou se ele levanta muito cedo, volta para casa muito tarde, mas está indo para buscar o pão de cada dia, eu não sei qual é a sua motivação que faz você levantar mais cedo para fazer alguma atividade extra. Às vezes você levanta mais cedo para, né, dar uma corrida, fazer algum treino, né? Mas cuidado, pois na palavra fala, né, que não vale nada de valor. Não vale nada de valor. Não vale nada em troca da mansidão. Dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Entendeu? E eu não estou falando isso para você não acordar mais cedo, para fazer atividade, fazer, sei lá, buscar algum conhecimento, né? Levantar mais cedo para fazer suas atividades. Não é isso. Mas saber ter a sabedoria na hora de fazer. Saber analisar, saber ter o discernimento de analisar de que se isso está fazendo mal ao seu casamento, ao seu lar, se está trazendo, se está lhe faltando a mansidão, ou se está trazendo e isso está te trazendo a discórdia, está te custando a paz. Entendeu? No versículo 5, ele diz aqui, ó: aquele que zomba do pobre insulta seu Criador. Quem ri de um infeliz não ficará impune. Uma pessoa mansa, equilibrada, ela controla a sua própria língua. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Ela controla a sua própria língua. Ela não escarnece do pobre. Ela não se deixa levar pelos desejos pecaminosos. Ela controla esses desejos, né? Ela consegue manter o controle dos seus sentimentos e impulsos. E esse também é um fruto da mansidão. Mansidão, né? Mansidão é um fruto do Espírito. E essa mansidão carrega junto esse autocontrole dos seus sentimentos e dos seus impulsos. Às vezes, esse versículo pode até estar fora do seu contexto. Pode falar: Fabiano, mas eu não zombo dos pobres, eu não caçoo dos infelizes, né? Você pode até estar pensando que jamais irá zombar do pobre,
tudo mais. Mas temos que fazer uma reflexão de onde estamos deixando a mansidão em nossa vida. Onde essa mansidão está sendo deixada de lado em nossa vida. No versículo 9, está dizendo aqui, ó. Aquele que dissimula faltas promove a amizade. Quem as divulga, divide amigos. Aqui parece que está falando de alguém que é magoado, né? Que está passando por um momento assim de mágoa, né? Grande, e não consegue largar essa mágoa. Alguém que não perdoa. Alguém que não consegue perdoar. Já viu aquela pessoa que... Isso às vezes costuma até acontecer muito no casamento, né? Quando... Isso pode vir de ambas as partes, né? Quando a pessoa fica trazendo de volta antigas desavenças, antigas brigas, que às vezes até já foi resolvida. Aquela famosa, tá jogando na minha cara, você já não me perdoou. Nessa parte de quando diz na palavra aqui, ó, quem as divulga, divide os amigos. Né? Você conhece alguém que tem dificuldade em perdoar? Que prefere frequentemente ressuscitar situações que já foram enterradas lá atrás? Em toda briga, discussão que aparece, fica jogando na cara, como eu disse, né? O erro da pessoa, tocando na sua ferida, porque você tocar na ferida. Às vezes é um erro realmente que a pessoa teve, um tropeço que ela teve, e a pessoa tá ali com aquela cicatriz, tá cicatrizando, tá secando a ferida, e a pessoa fica, sabe, tirando a casca, fica tocando na ferida, e isso machuca a pessoa ferida, né? A pessoa que tá com erro. Tá com erro ali nela, né? Ela reconhece que errou, já pediu perdão, foi até perdoada, só que essa pessoa fica ali, ó, desenterrando isso. Toda briga que tem. A Bíblia diz que essa pessoa separa os maiores amigos. E isso também, né? Separa até se você tem isso no seu relacionamento, no seu casamento, isso acaba tendo uma rachadura entre o casal. Pode vir a acontecer uma separação. Então tenha muito cuidado. Quando começar a fazer isso, ou sua esposa, ou se você mesmo, marido, você mesmo, esposa, faz isso, toma cuidado. Toma muito cuidado com essa atitude sua de ficar desenterrando essas falhas do seu cônjuge. Perdoa, tá perdoado. Deixa pra trás e vive o presente sempre. Esquece o passado lá atrás. Ressignifica isso aí. Ressignifica essa história, esse erro. Aqui fala sobre o perdão, né? O perdão não aponta uma nova relação. Ele não tem que te indicar uma nova relação com o seu próximo. Ele não te dá garantia de reconexão. O perdão, ele aponta uma saída. O perdão não assume uma culpa. Quando você reconhece que errou e pede perdão para alguém, você não está assumindo uma culpa. Você está apontando uma saída. Entendeu? Porque ele não aponta o culpado, ele aponta uma solução. É a brecha que a briga, né, precisa. É onde o perdão é a solução daquela desavença que vocês estão tendo. Às vezes por diferença, né, de opiniões. Às vezes até por uma pessoa... A pessoa que está discutindo uma com a outra, às vezes pensam de maneira diferente, e aí ela quer achar que o lado dela está certo e o da outra pessoa está errada, ou vice-versa. Então perdão não assume. Se você pediu perdão,
não tenha vergonha de pedir perdão, porque o perdão ele não tá te assumindo como culpado ou como errado da história. Simplesmente ele está te apontando uma solução, uma saída. Entendeu? Lê aqui, ó, o versículo 11. O perverso só busca a rebeldia, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. O perverso só busca a rebeldia, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. A rebeldia é outro grande sinal sobre a falta de mansidão. Quando nós somos rebeldes contra Deus, aos nossos pais, às autoridades, nossas autoridades a quem nós devemos alguma obediência, né, algum respeito, estamos demonstrando essa rebeldia e mostrando nossa falta de mansidão. Salomão diz que as pessoas buscam o mal para suas próprias vidas. As próprias pessoas buscam o mal para a sua própria vida. No versículo 14, tá aqui, ó. Começar uma questão é como soltar as águas. Desiste antes que se exaspere a disputa. Está aqui, né, dizendo que no início de uma discussão, de uma briga, é como vamos fazer uma analogia, que aqui é como uma represa, né? Que ela está com algum problema e está prestes a se romper. Quanto mais você mexe, quanto mais você enche, é provável que se rompa. Então é melhor parar antes. Imagina você, quando uma represa se rompe. Na verdade, você não precisa nem imaginar, né? Basta você se lembrar lá atrás. Lembra? Lá de Minas Gerais, em Brumadinho? Lembra do estrago que foi? Quando aquela represa lá, né? Infelizmente, aconteceu aquela tragédia. E quem lembra? Quem lembra viu. E quem lembra viu. Pode assistir a força de uma represa quando se arrebenta. Ninguém pode contra. Uma briga iniciada, quando é iniciada e continuada, é como uma represa que se arrebenta. Ela leva tudo que tem pela frente. Pois assim como não tem como voltar a água, não tem como você voltar com as águas, não tem como você voltar com a palavra dita. E às vezes, na maioria das vezes, palavras no momento de brigas, no momento de uma desavença, são palavras malditas. Você acaba excomungando, não só o seu cônjuge, né, cara? Às vezes com o seu próprio filho. Eu me coloco nisso aí. Tenho buscado muito conhecimento, buscando melhoria nessa parte, nessa área de mansidão para com os meus filhos. Porque a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras, né? Que no momento de fúria, no momento de briga e desavença, geralmente, a maioria das vezes, são palavras malditas que saem da nossa boca. Então Salomão quer dizer, o que Salomão quer dizer aqui, quem tem mansidão é sempre melhor se afastar de uma contenda antes mesmo de começar. Ou seja, se afastar de uma briga antes dela começar. Se afaste, saia como covarde. Hoje em dia eu falo com minha esposa,
Acho que ela já tá até acostumada, né? Antigamente que ela ficava... eu costumo falar pra ela, né? Já vai uma dica, né? De fala, que você não sai como grosso, você não sai como errado, ela fica lá com ela mesma. Eu costumo dizer, fica você com a sua razão, que eu fico com a minha paz. Eu prefiro a minha paz, eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu falo isso pra ela. Ela, né, no começo ela ficava porque ela queria bater de frente, ela queria esse confronto, ela sempre foi assim. Agora ela tá buscando junto comigo, né, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento de sermos melhores, de manter um lar aqui dentro da nossa casa, de buscar a melhoria, né? Buscar essa mansidão. Então ela hoje em dia ela tá bem melhor. Mas aí depois ela foi se acostumando, né, com quando eu falava. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Só que a gente tem a falta de sabedoria, como eu disse, né? Muitas das vezes a gente, não tendo a sabedoria, a gente acaba fazendo justamente ao contrário. Preferimos começar e irmos até o fim. Tem pessoas que ainda dizem, né, cara? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Olha só que absurdo. Por quê? Por que fazemos isso? Você tem a noção? Tem noção do que é? Do que porque a gente faz isso? Porque se tem esse hábito? Porque é uma busca constante em querer se firmar, em querer se provar que tá certo. Eu já fui muito assim. Eu sempre quis sair como certo, sair como um cara que tem solução e de que essa solução é a mais certa, é a mais correta. E aí acaba apontando que a outra pessoa está errada. A gente tem a mania de provar que elas estão erradas, que nós estamos certos. Uma busca constante, desnecessária de falar, cara, eu tenho razão. Eu tô com a razão. E a Bíblia fala totalmente ao contrário. Antes que sejas envolvido, afaste-se da questão. No versículo 17, diz aqui, ó, o amigo ama em todo tempo, e na desgraça ele se torna como um irmão. Olha que forte isso aqui. O amigo ama em todo tempo, e na desgraça ele se torna um irmão. Aí aqui já está um segundo princípio, né? Que é a amizade. O segundo princípio que Salomão, o segundo fundamento, né? O princípio fundamento aqui que tem nesses provérbios que Salomão ensina pra gente, que é a amizade. É mais um apelo, né, de Salomão. Seja uma pessoa mansa, evite a contenda, se afaste das desavenças, seja uma pessoa pacificadora. No versículo 27, está dizendo aqui, ó, o que mede suas palavras possui a ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Aí emenda no 28. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, e por prudente quando... Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por imprudente quando fecha sua boca. Ou seja, até para um insensato, ele acaba saindo como um sábio, acaba saindo como prudente quando ele se cala, quando ele fecha a boca. Aqui vemos que há sabedoria em falarmos menos, em ficarmos calados. A pessoa sai como sábio, por mais que ela não seja, porque ela não está buscando a briga. Busquemos sermos mais comedidos. Por isso que, assim como muitas outras pessoas acreditam que temos que ouvir mais, mas particularmente eu entendo que fazemos ao contrário. É uma constante luta de querer falar mais do que ouvir. Mas Deus nos deu os 2 ouvidos para podermos ouvirmos mais do que falarmos mais.
Por que a gente teima em fazer o contrário? Você já deve ter percebido que a gente prefere dar opinião, mesmo sem ter sido comunicado, mesmo sem ter sido convidado a dar essa nossa opinião. Você já percebeu isso? Ao invés de dar opinião, faça pergunta. Porque quem faz pergunta adquire munição. Quem faz pergunta adquire munição. E munição para quê? Anota aí. A pergunta precede a munição. E que tipo de munição é essa? A resposta. Quando você faz pergunta, você escuta. Quando você faz pergunta e se cala, você é manso, sábio. Quando Salomão se refere a pessoa de espírito precioso, ele está falando dos mansos, que não se entregam à cólera, à maldade, com facilidade. E por incrível que pareça, nosso maior desafio é manter nossos lábios cerrados. A Bíblia fala de quem fala pouco, não de quem está certo ou errado. Quem tem razão ou quem não tem razão. Fala sobre você se manter calado. Jesus, né, se manteve calado até no seu pior momento. Você se lembra no caminho do Calvário, lá quando ele foi pego, aprisionado? Quando ele falava, ele fazia pergunta. Falar menos. Falar menos é ser sábio. Como está aqui, né? Até o tolo, quando está calado, é mais sábio do que a pessoa que está certo e abre a boca. O tolo, quando ele mesmo estiver estando errado, ele sai como sábio. Porque a pessoa mesmo estando certa, abre a boca para tentar provar isso. Ao invés de até, olha que seria mais interessante, você questionar, fazendo pergunta, ao invés de fazer afirmação. Interessante que Gálatas 5:22, a gente vê os frutos, né, do Espírito Santo, que são caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Olha a mansidão aí. Mansidão é fruto do Espírito. Mansidão é a marca dos cristãos. Mansidão é o ato que separa o sábio do tolo. É você olhar e falar, cara, não vale a pena eu querer comprar essa briga. Não vale a pena eu falar, pois às vezes você confronta mais quando você se cala do que quando você fala. O silêncio incomoda. Quando não souber o que falar, melhor que não fale nada. Às vezes é melhor falar pouco do que falar demais. Tem um ditado que diz, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E isso é verdade. O peixe morre pela boca. Outro ditado aí, né? O peixe morre pela boca. E você só cai quando abre ela. Quando abre a sua boca. Você consegue perceber que a palavra de Deus, depois de dita, aliás, você consegue perceber que a palavra depois de dita, você não consegue voltar. Você não consegue voltar ela para trás. Você consegue corrigir, consertar muita coisa que você faz. Mas a palavra depois de dita não volta. Você não consegue trazer de volta uma palavra proferida. Então, muito cuidado com a palavra que sai da sua boca. Muito cuidado com
Muito cuidado com o seu temperamento explosivo, de querer falar, de querer provar, de querer afirmação na sua fala. E isso é uma grande luta diária para mim. Ainda mais depois que casamos, que temos filho. E para mim que sempre tive o hábito, né, de querer me defender, de querer provar que tô certo. Para mim isso para mim é uma luta ainda é. E eu tenho lutado constantemente, diariamente. Mas você não é o juiz de todas as coisas. Eu não sou o juiz de todas as coisas. Você revela muito mais amor quando você se cala do que quando você confronta. Aliás, o confronto no silêncio, ele tem um poder absurdamente maior do que o próprio interesse de confronto quando você fala. Quando a gente cala, a gente tem esse poder e às vezes nem percebe. A pessoa quando às vezes está aguardando o confronto, aguardando uma palavra de confronto, de afirmação, você se cala, você desestrutura ela. Você deixa ela balanceada. É como se fosse um golpe que entrou e você fica, né? Lutador, né? Já viu quando abre contagem, knockdown e tal? Ele toma um... Não estava esperando aquele golpe. A gente vive uma mania incansável de querer afirmar, de querer falar, de dar nossa opinião. Mas vamos saber guardar o nosso coração, guardar nossa opinião. Deixemos nossa opinião guardada de tal forma que ela se torne valiosa, que ela se valorize a tal ponto de que você só vai dar a sua opinião quando te pedirem ela. E aí imagina o valor, o quanto de valor essa opinião sua vai ter para quem vai ouvi-la. Vamos passar a fazer ao contrário. Vamos esperar primeiro as pessoas nos perguntarem. E aí, quando elas te pedirem, você dá a sua opinião, sugestão, provavelmente possa ser de grande valor. Vai ser de grande valor essa opinião ou sugestão. Quantas vezes você caiu numa cilada, passou por alguma dificuldade, agiu de maneira errada por ter aberto a boca ou por ter sido precipitado? Eu já falei várias vezes de me arrepender amargamente por causa de palavras ou atitudes precipitadas, impulsivas, por ter agido impulsivamente, por ter reagido impulsivamente, muito rápido, ao invés de sua avó, né, sua mãe fala, conta de 1 até 10. Isso é verdade. Quando você respira e conta até 10, o seu cérebro ele oxigena muito mais rápido e o pensamento do seu, ele é tipo desconectado daquilo que você passou. Por isso a importância da mansidão. Por isso a mansidão é um fruto do Espírito. Se você não sabe o que falar, fique calado. Se você não sabe o que falar, se você sabe o que falar, mas não lhe foi pedido, se não foi demandado, fique calado. Não menospreze a sua capacidade de falar, distribuindo sua opinião quando você nem foi demandado. Nesse provérbio 17, Salomão abrange aqui um segundo tópico, né, que é a amizade, que eu já coloquei lá. Poder da amizade. E aí eu volto aqui no versículo 17 aqui, que diz o seguinte: o amigo ama em todo tempo, na desgraça ele se torna um irmão. Muita gente gosta desse versículo, né?
porque ele fala de amizade, por ser muito bonito. Mas a reflexão que eu peço que você faça aqui é para quem e para quem eu tenho sido irmão. Faça essa pergunta para você. Para quem eu tenho sido irmão? Quais as pessoas que eu tenho amado? Em meio às angústias, às dificuldades, quais as pessoas que olham para você e falam: cara, eu tenho nessa pessoa um irmão. Quantas pessoas tem em você uma pessoa que ela pode contar? Mesmo em meio a tribulações, angústias, quem são essas pessoas que podem contar com você? Quantas pessoas podem contar com você sem nenhum interesse, sem nenhum tipo de interesse? Quantas pessoas podem falar: eu posso contar com... e fala seu nome? Quantas pessoas têm de fato a segurança que tem em você o consolo bem presente no momento da angústia? Quantas pessoas olham para você hoje e falam: cara, o bicho pode estar pegando, o pau pode estar cantando, mas eu sei que fulano, beltrano, esse eu posso contar. E aí? Consegue fazer? Quantas pessoas eu posso contar? Faça essa pergunta aí. Quantas pessoas você pode contar? Com quantas pessoas você pode contar? Nesse versículo a gente usa muito ele para falar de amizade, mas fica trazendo sempre sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre os relacionamentos externos. Pergunta que te faço é: quantas pessoas demandam para você? Quantos veem em você esse versículo real aqui? Quantos veem em você esse versículo real? Quantos de fato falam: o amigo ama em todo o tempo. Na desgraça, ele se torna o Fabiano. Na desgraça, ele se torna... Coloca o seu nome. Troca a palavra irmão. Coloca o seu nome. Para quantas pessoas hoje você é esse versículo na prática? A reflexão que nós precisamos fazer é que é muito comum olharmos para esse texto e pensarmos nas pessoas que nos ajudaram no momento de angústia. Quem são as pessoas que estiveram do seu lado nos momentos de angústia, nos momentos difíceis? Quem são as pessoas que te deram suporte no momento em que você se sentiu fraco? Glória a Deus que Ele colocou essas pessoas em nossas vidas. Porém, nós, para quem temos sido irmãos, eu sei que eu tenho poucos amigos assim, dessa forma, que eu posso contar no momento de extrema dificuldade. Eu sei que eu tenho pouco, os que eu posso contar. Acho que dá para contar nos dedos de uma só das mãos, e olhe lá, não sei nem se completa a mão. Mas a pergunta que eu te faço é: para quem você tem sido um irmão? Para a vida de quem você tem se tornado um irmão? Que no momento de grande dificuldade, você se torna esse irmão. Ou você tem sido amigo quando está tudo certo, quando estão em festas, quando
só tem aquele churrasquinho de tomar uma cervejinha, ou de tomar um refrigerante, ou de convidar para uma festa de aniversário. Só nesses momentos que você tem amigos. No momento de dificuldade você não tem essa amizade. Faça essa reflexão aí. Porque é muito fácil estar do lado de alguém quando esse alguém está crescendo, prosperando. Mas quem prefere estar do seu lado num momento difícil? Quando as portas parecem estar fechadas. Quem é que parece ficar quando todos estão virando as costas para ir embora? Quando acaba a festa. Quem é que fica com você para te ajudar a arrumar a sujeira e a bagunça? Quem são as pessoas que viram as costas para você e vão-se embora? Se despede tudo, te abraça. Vou lá, Fabiano, tô indo lá, valeu. Esse versículo aqui é muito forte. É bonito, mas é forte quando a gente faz essa reflexão. E você, para quem tem sido esse amigo? Devemos sempre lembrar, como cristãos, que do nosso chamado, né? A gente precisa amar. Precisamos amar o nosso próximo. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é mais do que um chamado, é um propósito. Dizer aquela música, né? Quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. É por aí, né? E no terceiro tópico, quero dizer aqui no versículo 23. O ímpio aceita um presente ocultamente para desviar a língua da justiça. O ímpio aceita um presente ocultamente para desviar a língua da justiça. O que entendemos aqui é que o ímpio faz uso do suborno para proveito próprio, para satisfazer suas próprias vontades, acima inclusive da vontade de Deus. Não. Faça uma análise disso tudo. Cuidado com as pessoas que às vezes possam vir te oferecer uma proposta, uma oferta financeira ou uma proposta de amizade, né? De parceria, alguma coisa assim. Cuidado ao aceitar, porque o ímpio aceita suborno, não só suborno financeiro com grana, né? Mas muitas das vezes a gente interpreta esse suborno com oferta financeira, né? De dinheiro. Mas às vezes uma oferta de amizade e companhia pode levar a gente pro buraco, fazendo a gente até se esquecer da vontade de Deus em nossas vidas. A gente acaba se desviando do nosso propósito e deixando até os nossos valores de lado, né? Então faça uma reflexão dessa palavra que foi lida aqui. Não fiquem só com a minha reflexão. E que essa palavra se renove todos os dias para você. Que o renovo da palavra seja constante. Que você não fique simplesmente buscando a validação das pessoas, tentando fazer afirmações. Lembre-se sempre de ser manso. Lembra sempre dos frutos do Espírito. Mansidão, como eu disse, é um fruto do Espírito. Lembre-se sempre que é melhor você permanecer calado do que falar aquilo que não precisava ser falado. Lembra sempre sobre motivação.
Qual motivação leva você a abrir a boca? Faça essa pergunta para você. Para de 3 a 5 segundos e pensa. O que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus falaria? Será que ele se calaria? Será que Jesus confrontaria? Ou Jesus se defenderia? Pois quando vamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus se calando. Às vezes que ele não se calou, ele não afirmou, ele fez perguntas, como eu disse. Lá no momento dele da prisão, ele fazia pergunta para Pilatos. Então por que a gente prefere fazer afirmações? São várias perguntas aí para você fazer suas reflexões. De repente não, tenho certeza, se eu fizer essas reflexões, essas perguntas para você, você vai aprender a se tornar pessoa melhor. Na amizade, gente, na amizade, quem são as pessoas que olham para você e falam: esse cara é um porto seguro que eu posso contar. Esse cara aqui, eu sei que eu posso contar com ele em momentos de extrema dificuldade. Com essa pessoa aqui, eu posso contar. Com essa pessoa aqui, eu sei que eu posso estar seguro. Com essa pessoa aqui, eu sei que tudo pode passar, mas ele vai estar do meu lado. Quem que de fato olha para você e vê mais que um amigo, vê um irmão? Comece a se colocar nesse lugar, porque a palavra fala sobre amar ao próximo. Ela fala: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você analisar esse mandamento, a gente vê 3 pessoas. Fala sobre 3 momentos do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus, o próximo e você. Você percebe que nessa sequência você é somente o terceiro. Consegue perceber que você é apenas o terceiro? Percebe que tanto quanto você se amar, você tem que amar o seu próximo? Mas amar o próximo é fácil quando o próximo não te faz mal, quando o próximo não... Quando ele concorda com você, quando ele coopera com você. Difícil é amar o próximo quando ele te confronta, quando ele te desagrada, quando ele discorda de uma opinião sua, quando ele te magoa. Aí nesse momento é a hora que você prefere manter-se no fruto do Espírito. Você tem que se manter no fruto do Espírito, sendo manso, falando: mano, não vale a pena eu comprar essa briga. Não vale a pena entrar nesse confronto. E amar o seu próximo. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você é o terceiro nessa linha. Você é o terceiro. Amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Você é o terceiro. Então é muito melhor eu me calar. Bom, hoje foi incrível estar com vocês aqui. Hoje foi uma experiência assim fantástica compartilhar com vocês sobre a palavra, compartilhando sobre aquilo que Deus fala, aquilo que Deus queimou no nosso coração, queimou no meu coração e pediu para que eu passasse para vocês, viesse aqui e falasse tudo que Ele agiu em meu coração. Sugiro que vocês meditem em Provérbios, sobre os códigos de Salomão.
faça anotações. Sugiro a vocês que quando encerrar esse vídeo aqui, compartilhe com alguém que não teve acesso a esse conteúdo. Compartilhe nos seus stories do Instagram, no seu feed, o conhecimento que você teve aqui, o aprendizado que obteve, a chave que virou na sua cabeça ou no seu coração. O que vocês acham de fazer isso? Permita ser canal de Deus na vida das pessoas. Deixe que digo. Esse cara é doido colocando essa postagem. Deixa que falam. Meu irmão, minha irmã. É isso que separa você dos demais. Isso que começa a te tirar da manada. É isso que começa a te tirar da manada. O que se separa você do futuro que você deseja está diretamente ligado à sua capacidade de fazer aquilo que a maioria não faz. É isso que separa você daquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto deseja. E então, você quer continuar vivendo essa vida aí? Ou você quer realmente ir atrás do seu sonho que você tanto almeja e deseja? Então faça valer a vontade de Deus. Cumpra o seu propósito. Parabéns por você estar aqui, né, nesse vídeo, buscando conhecimento, a sabedoria do alto. Agora permita que essa palavra, com esses 3 códigos, alcance mais pessoas. Faça um vídeo falando sobre o tópico que mais te tocou aqui, sobre a palavra que mais tocou no seu coração, mais abriu a sua mente. Mansidão, amizade. Permita-se ser usado por Deus também para alcançar mais pessoas. Ou se você tiver vergonha, se você se sinta arrogante ao ponto de calar-se, boca calada mata. Por isso que eu estou abrindo a minha. Envergonhado, sem equipamento, sem preparo, sem ser um comunicador nato, sem ser um palestrante. Só estou apenas fazendo a vontade de Deus. Não me importo de esquecer alguma fala, não me importo de estar lendo o que às vezes passa a ser esquecido por mim. Mas se eu estiver lendo é porque são as minhas reflexões que eu fiz depois de ter lido a palavra de Deus. Então quis passar da melhor maneira possível, para não passar nada despercebido, para não deixar nada falar, porque o que foi refletido aqui por mim, o que foi tirado das minhas reflexões é aquilo que Deus falou no meu coração. Então eu tinha que, deixar tudo anotado, para que se eu tivesse que esquecer alguma coisa, eu leio. E como eu ainda estou muito novo ainda na comunicação, apenas estou cumprindo a vontade de Deus, o meu propósito, então eu vim e estou fazendo. Então faça você também. Mas se você estiver realmente envergonhado, ser arrogante, compartilha aí. Compartilha esse vídeo. Dá um joinha. Dá uma curtida. Interage aí nos comentários. Fala pra mim aí o que mais te tocou. E compartilhe essa live, esse vídeo aí para mais pessoas. Compartilhe para as pessoas que você sabe que precisa ser tocado por Deus com essa palavra. E anota aí. Um código muito importante que pode mexer muito com você. Fazer você tomar, de repente, atitudes diferentes. Você que tem vergonha de fazer um breve vídeo de 1 minuto e meio, colocar no Stories, colocar no seu Reels. Você é uma Bíblia aberta para o mundo. As pessoas não costumam ler a Bíblia. Nenhum cristão genuíno costuma ler a Bíblia. São poucos que leem.
Que dirá os que não são cristãos? Tu acha que eles leem a Bíblia? Pouquíssimas pessoas leem a Bíblia. Então que as pessoas consigam ler a palavra através do seu testemunho de vida. Permita-se que as pessoas leiam a Bíblia nas suas atitudes, na sua vida. As pessoas precisam ler Cristo em você, através de seus atos. Porque a palavra convence, mas o testemunho arrasta. Então não deixe essa palavra se queimar no seu coração e apagar o fogo aí que está ardendo no seu coração. Permita-se que esse fogo se espalhe no coração de mais pessoas. Permita que essas palavras alcancem o maior número de pessoas e queime no coração de mais e mais pessoas. Então, se você ainda se sente envergonhado de fazer vídeo, compartilha isso aí. Valeu? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua vida, em todas as áreas, em todos os aspectos de sua vida. Falou? Forte abraço e sinta-se abençoado por Deus. Falou? Obrigado.